E hoje nós temos uma página linda da Bíblia para estudarmos. Eu quero convidar você para abrir Josué capítulo de número 11 e vamos ler juntos, intercaladamente, o que vamos estudar hoje. Tendo Jabim, rei de Azor, ouvido isto, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei Sinrom, e ao rei Aquisaf. Aos cananeus do Oriente e do Ocidente, aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos jebuseus nas montanhas e aos heveus ao pé do Hermon, na terra de Mispa. Todos estes reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom para pelejarem contra Israel. Disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu vos darei todos feridos dos seus cavalos e deixá-los queimarás. Josué e todos os homens de guerra com ele veio apressadamente contra eles às águas de Merom e os atacaram. Fez-lhe Josué como o Senhor lhe dissera, aos seus cavalos arretou e os seus carros queimou. Naquele mesmo tempo, tornou Josué, tornou a feriu a espada ao seu rei, porquanto a era a cabeça de todos. Vamos passar para o verso de número 15, eu vou ler e vocês prosseguem. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim Josué tomou toda aquela terra, as montanhas e todo o sul, e toda a terra de Gósen, e as planícies, e as cancinas, e as montanhas de Israel, e as suas planícies. Desde o monte Alaque, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Também tomou todos os reis, e os feriu e os matou. Por muitos dias Josué fez guerra contra todos esses reis. Vamos ler juntos agora o verso 23. Hoje nós estamos estudando 2 capítulos, por isso que eu dei uma saltadazinha. Verso 23, vamos ler juntos. Assim Josué tomou toda essa terra conforme tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, conforme as suas tribos, e a terra repousou da guerra. e repousou da guerra. Agora, dê um pulozinho no verso 24 do capítulo 12. Verso 24 do capítulo 12, e vamos ler juntos. Vamos lá. 1, 2, 3. O rei de Tisa, outro. Ao todo, 31 reis. Muito obrigado. Pode sentar. A Bíblia é interessante até quando ela faz uma lista só. Eu fiquei imaginando como é que nós poderíamos estudar 2 capítulos que na verdade são resumos, uma lista. E por isso que nós escolhemos colocar de cara o título dessa lição de Lista das Cidades Conquistadas, que é para a gente não esperar outra coisa senão um rol, senão uma lista. Mas perceber que se a gente olhar a Bíblia, quando ela dá listas, genealogias,
e desprezar os ensinamentos, as pepitas de ouro que tem nesse meio, a gente finda perdendo muita coisa e descontinuando a história toda. Vamos só dar uma passeada. Para vocês que acompanham com a revista, e isso é muito indispensável, essa é a página 53 e esse é a página de rosto do que nós estamos estudando hoje. Josué capítulo 11 e capítulo 12. Como sempre, a gente não lê e estuda a lição. A gente lê e estuda a Bíblia. A revista e a lição são auxílios didáticos, pedagógicos, para a gente estudar melhor o texto sagrado. Mas a Bíblia é que é o nosso texto. Vamos dar uma olhada num pequeno resumo do livro de Josué, que está também na revista, por isso ela é importante, mas que daqui para frente você precisa aproveitar para memorizar. Quando alguém perguntar para você, nós estamos já começando o último terço dos nossos estudos sobre o livro de Josué. Vamos ter mais 4 domingos, vamos ter mais 8 capítulos, porque cada domingo nós vamos mexer com 2 capítulos de Josué. E se alguém perguntar para você qual o retrato, ou você perguntar para você mesmo o que é que Josué, onde eu encontro em Josué o que quero, onde eu vou já com certeza, coisa que outros que não estudaram não vão ter. Eles vão olhar o livro de Josué como um verdadeiro gigante, uma mistura de coisas, não vão ver nada. Aqui está, ó, um panorama simplificado de Josué. Tudo que acontece antes do povo entrar, atravessar o mar, ó, o Rio Jordão está aqui, preparação. Aqui, ó, tudo que acontece nas guerras e conquistas, que é hoje nós estamos concluindo essa segunda divisão aqui, ó, 11 e 12, de 6 a 12. Então, hoje nós vamos concluir esse período de lutas intensas todo dia, e nós lemos o versículo de número 20 e 23, que diz assim: e a terra repousou da guerra, conquista todo dia e toda hora, repousou da guerra. A conquista aqui estará 90% já vencido. Se Deus quiser, e Jesus não voltar antes, e não nos levar para a terra prometida, que nós aguardamos, a nossa Canaã celestial, o céu, nós vamos estudar o que aconteceu com o povo de Israel, distribuindo essa terra entre as suas tribos, e lá no final nós vamos descobrir como é que eles conseguiram viver, a diferença de viver no Egito, ou de viver em peregrinação, vivendo na terra que Deus prometeu. Qual a diferença? Como foi a vida? E lá no final, nós vamos finalmente ter um vislumbre do céu, descansando na terra, que é o direito que Josué e os israelitas tiveram, incluindo entre eles José, que faleceu no Egito, e 40 anos antes disse assim: Deus dará para vocês a terra prometida, de modo que vocês não deixem meus ossos aqui no Egito, mas leve os meus ossos e sepultem eles na terra que Deus prometeu, porque aqui no Egito nós somos escravos, aqui no Egito nós somos peregrinos. Não, 40, que é só o tempo da caminhada. José morreu, o inverso. José morreu e teve mais tempo. Obrigada, Rebeca, me lembrando aí. A escravidão veio em seguida à morte de José, porque o faraó não conheceu José. 400 anos, olhe só, uma esperança de 450 anos. Tem gente que pensa que Jesus demorar muito. E nós não vivemos nem 450. José disse: vai acontecer,
meus ossos não vão ficar aqui, eu vou descansar na terra prometida. Esperança que eu e você temos também, não sabemos quando, mas para nós é uma esperança muito mais segura, porque quem vai nos carregar é Jesus. No momento, num abrir e fechar de olhos, os que estiverem mortos em Cristo ressuscitarão aqui em corpos gloriosos, e depois os vivos, em desvantagem dos mortos, serão transformados em corpos gloriosos e se juntarão aos que ressuscitaram e subirão para estar para sempre com o Senhor. Esse livro de Josué tem muito significado. Então, só para você lembrar, nós vamos chegar aqui, tá ok? Agora, vamos lá. Coloca o mapa, por favor, para você também se situar. Aqui está o mapa da conquista da terra prometida. Todo esse período que nós estamos falando aqui, dessas lutas, não demoraram muito tempo. Nós estamos aí falando de 7 a 10 anos, tudo isso que nós estudamos. Nem demorou tempo demais, mas não foi 3 dias, como nós estamos estudando aqui não. Entre conquistas de um e conquistas de outro, houve algum tempo a mais. Não foi todo dia, não foi toda hora, ok? Estamos falando aí de 5, 7 anos mais ou menos para isso tudo que nós estamos estudando aqui em basicamente 4 lições. Nós começamos aqui em Sitim, onde o povo de Israel estava acampado quando Moisés morreu e Josué assumiu. Prepararam, atravessaram o Rio Jordão, acamparam-se em Gilgal, daqui festejaram a Páscoa, tiveram grandes acontecimentos, comeram pela primeira vez, deixaram de comer maná e comeram o produto da terra prometida ali, e aí foram para Jericó, conquistaram a região central de Canaã. Isso aqui é a terra prometida, a terra de Canaã, chamada hoje de Palestina ou Israel. Essa terra toda aqui, ó, que vocês sabem que parece assim uma coisa grande demais, mas é mais ou menos como daqui a Castanhal, a largura disso, certo? E como daqui, eu falei Paragominas, quantos quilômetros é Paragominas? Paragominas é quanto? 300, pois é. Viseu não é muito conhecido, mas vamos lá. Mas 400 quilômetros, seria esse o tamanho da terra. Daria para caminhar em 10 dias ou coisa parecida, tá certo? É tão pequeno. Então, conquistaram a região central. Olha como Deus é estratégico. Vieram por aqui, ó, pararam e logo o centro. A segunda incursão, peleja, conquista foi para o sul. Conquistaram todo o sul da terra de Canaã, que nós estudamos, e o sol parou para eles conquistarem todo o sul. E hoje nós estamos estudando essa incursão para cá. Todo o norte foi conquistado. Por isso que a Bíblia diz no verso número 24 que cessou e houve um tempo de paz, que não foi permanente, porque eles conquistaram o bruto na primeira chegada deles, mas ficaram com muitos probleminhas localizados lá ainda de povos, que foram para eles problemas, que depois nós vamos estudar no próximo domingo, capítulo 13, quando a Bíblia diz que Josué se sentia já idoso, entrado em dias, e Deus disse para ele: verdade, Josué, parabéns, mas você já está idoso, entrado em dias, e ainda ficou muita terra para ser conquistada. E nós vamos então, no próximo, estudar. E parece um contrassenso dizer que teve paz e dizer que ficou muita terra para conquistar. É que não foram dias imediatos. Tá? E não há luta nesse mundo que a gente consiga nunca lutar sempre sem ter períodos de paz para se refazer e para se preparar e melhorar para futuras lutas. É o que está acontecendo com você. Você está lutando bastante, vai chegar um momento de paz. Também, se você imaginar que a paz
vai ser permanente, você vai estar errado, porque vai voltar alguma luta. Só que a próxima luta você enfrentará fortalecido pelas conquistas do período anterior e pela paz que Deus lhe deu, para você poder enfrentar as futuras lutas que só concluirão quando a gente conquistar toda a terra prometida, que no nosso caso é o céu. E o céu não tem morte, não tem pecado, não tem doença, não tem dor, não tem adversidade, não tem nada. Nesse sentido, nós vamos descobrir um pouco que realmente o povo de Israel nunca conquistou plenamente a terra de Canaã. Nunca, em momento nenhum. Depois nós vamos conversar um pouco mais sobre isso. Sempre eles tiveram problema porque tinha gente ali que eles não haviam conquistado plenamente. E isso não era um problema, porque nós, quando lemos na Bíblia que Deus mandou conquistar, a gente acha que quando Deus mandou conquistar, tem que conquistar aqui, agora e tudo, senão não é conquista. E isso não é assim, bem. A gente vai conquistando gradualmente. E a gente tem que ter noção do que está acontecendo agora, mas tem que ter noção do que este agora significa no plano total da nossa vida. Nossas conquistas agora não são todas. Nossa conquista é uma conquista que vai conquistando, vai crescendo, até que será um dia completo, até que será um dia perfeito. E tem muita gente exigente consigo mesmo, dizendo, eu estou perdido, eu não consigo nada, porque eu não consigo como se fosse agora. E ouve alguém pregar de conquista, de bênção, e diz, eu queria ser como aquele irmão, eu queria ser como o pastor Samuel. Ele conquista e parece que não tem problema, você que não sabe. E geralmente quando a gente conta uma conquista, é porque a gente está dizendo que já tem aqui uns 10 problemas para a gente conquistar na frente. A segurança da conquista é melhor do que a gente não ter o que conquistar, senão perde o sentido da vida. E eu vou dizer uma coisa que pode ser um pouco profética, um pouco de revelação. Aí é que o povo de Israel errou. Eles imaginavam que quando Deus disse que daria a terra de Canaã para eles, e eles iriam conquistar, que eles fariam isso pelas suas próprias forças. De tal modo que eles não entenderam que Deus estava começando uma história com eles, brilhante, de conquistas, que só se concluiria quando Jesus viesse e eles recebessem Jesus. E dali para frente eles caminhassem com Jesus, segundo a promessa de Deus, até o céu. Eles erraram. A Bíblia diz, iam bem, mas Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam. Pararam ali, esqueceram ali, acharam que poderiam continuar guerreando sozinhos. E começou o problema de Israel. E você hoje fica aí vendo o problema de Israel, briga, a ONU, esse negócio todo. E eu admiro muito as pessoas. Eu amo Israel e tudo. Mas eu admiro muito quem quer resolver o problema de Israel antes de que ele possa ser resolvido. Porque o problema de Israel não é problema político, não é problema territorial. O problema de Israel é problema divino e espiritual. E só vai ser resolvido o dia que Israel reconhecer que quis botar Deus dentro da caixinha deles e proibir que o mundo conhecesse o amor de Deus e se considerar privilegiado e guerrear com suas próprias forças, interromperam. Imagine o que seria a história da salvação se Israel não tivesse interrompido a história da conquista, se eles tivessem anunciado ao Senhor Jesus como Messias, se não tivesse restringido a eles a promessa
Imagine todo o dinheiro do povo judeu, toda a inteligência do povo judeu, toda a pesquisa em prol da divulgação do amor de Deus, ele dizendo: foi Deus que fez isso, e Deus espera por vocês, e o evangelho para vocês não é igual ao nosso, não precisa circuncidar, não precisa guardar o sábado, precisa ter fé. Índio pode ser cristão como eu posso, preto pode ser cristão como eu posso, branco pode ser. Não, eles pararam a história e estão penando. E essa história de Israel não será resolvida por problema político, não. O máximo que acontece é, quando a gente vê que está se resolvendo, a Bíblia diz: olhem para a figueira que está brotando, porque o tempo da solução virá com Jesus e com o Messias. Não vem com Benjamin Netanyahu, não vem com Biden, não vem não, de jeito nenhum. Nós vamos descobrir uma coisa interessante, simples, lendo Josué, que nunca Jerusalém foi totalmente conquistada. Nunca. E o problema de Jerusalém hoje, entre islâmicos, ele existiu. E nunca foi totalmente conquistado. E quando a gente vê que não foi conquistado, nós somos muito precipitados e dizemos: Israel desobedeceu. Ou dizemos: Deus foi fraco. Nenhum nem outro. Nenhum nem outro. A história tem o seu curso segundo a vontade de Deus e a obediência do seu povo. Quando o povo desobedece, consequências de atraso acontecem na vida da história, não como castigo de Deus só, mas como oportunidade que Deus dá para ver se aquele povo reconhece, se arrepende e retoma o caminho correto da história. O caminho correto da história. Então nós estamos diante de uma riqueza hoje extraordinária. Isso aqui tudo é o que nós vamos estudar. Nós vamos terminar hoje a Bíblia dizendo que daqui desse lugar até aqui esse lugar, tudo territorialmente foi conquistado, mas não cada pontinho e nem cada povo. O espaço foi tomado. Israel já conhecia toda a terra de Canaã, mas ainda ia ter desdobramentos. É isso. Vamos então para o esboço final. Por favor, depois tu coloca aí meu tempo, que zerou. Eu não sei se zerou porque eu já acabei, ou se zerou porque o relógio está... Eu acho que ainda devo ter algum tempinho, mas se não for, tá, porque eu estou seguindo aí com vocês. Se não, deixa comigo, que o sol hoje vai parar. Mas eu não quero que o sol pare aqui dentro hoje não, quero que vocês saiam para comer em casa bastante. Vamos lá, minha gente, capítulo 11, capítulo 12. Se a gente quisesse escolher um título para isso, você pode dar o que você quiser, um título bem romântico, Finalmente a Paz. Você pode dar um título bem romântico, dizendo assim: tudo foi conquistado. Nós preferimos um título que mexe um pouco com a gente, que não terminou as coisas, e o título que foi escolhido, leia comigo, qual foi? Lista das cidades conquistadas por Moisés e por Josué. A leitura nós já fizemos, e um texto áureo para isso não podia ser outro não. Também você pode escolher o verso que você achar o que melhor resume esses dois capítulos. No caso, o nosso comentarista escolheu Josué 11, 23. Vamos recitar juntos, todos juntos. Assim... E Josué, esse é o resumo. Aqui é a divisa, aqui é a ponte. Conquistou e passa a distribuir. Até aqui não foi distribuído nada. Bom que o versículo já é conclusivo. Conquistou e distribuiu.
entre a terra toda. É a ponte que nos leva para a fase da distribuição da terra. E uma verdade prática boa para cada um de nós, vamos juntos ler. Deus... Isso. Em relação a Israel, é isso. Em relação à igreja, também. Deus tem plano de paz para a sua igreja. E toda guerra tem fim. E para a sua família e para você, isso se aplica da seguinte forma: não importa quanta luta ou peleja você esteja enfrentando, vai chegar o tempo de paz e essa guerra vai terminar. E você vai ter paz, você vai poder respirar. Você vai poder respirar. Então você pode alistar o tanto de luta que você está tendo ou já teve na vida, faça a sua. Mas não se esqueça, coloque uma lista paralela dizendo o quanto de vitórias e de conquistas nesse tempo de vida eu estou tendo. Compare os dois, não tenho medo de dizer para você que sempre o peso das vitórias serão maiores do que o peso das lutas e das guerras que a gente enfrenta. E as lutas e as guerras que enfrentamos nos dão oportunidade de conquistar grandes vitórias. E aqui está o nosso estudo em 3 sessões. Ameaça dos inimigos, capítulo 11, 1, pode ir, até 9. Caminho para a paz, 11, 15 a 23. E a lista das conquistas repetidas, o capítulo de número 12. Simplificado nesse estudo todo, por isso que é muito bom a gente utilizar a nossa revista. Vamos lá então, se alguém puder me ajudar, lendo um pouquinho, nós vamos então correr nessa nossa jornada. Intimidação, Josué 1, verso 4, por favor. Povo em multidão como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Olha só, olha o que diz sobre essa intimidação. Vamos relembrar, você está com a Bíblia aberta aí. Verso 1. Tendo Jabi e rei de Azor ouvido isto, o que Deus estava fazendo pelos povos de Israel, enviou mensageiros a Jobabe, aos reis, eu não vou nem citar aqui, são mais ou menos 20 reis e cidades. Olha só, do lado do mar, do lado do rio, verso de número 3, cananeus do oriente, do ocidente, ele fez a maior coligação de guerra na região norte de Canaã. Ele juntou 20 reis e reinos e cidades, mais ou menos se você for contar. E aí o verso 4. Saíram, pois, estes e todas as suas tropas com eles, muito povo, em multidão como areia que está na praia do mar, muitíssimos cavalos e carros. Ou seja, dessa não havia como Israel se escapar. Há quem diga que foram 200.000 soldados de infantaria no chão, armados, 100.000 cavaleiros, soldados montados em cavalos, 20.000 carros de guerra. Essa é a estimativa da história. Vá lá, 420.000 guerreiros. E aqui na Bíblia começa a aparecer uma coisa que até aqui a gente não conhece tão bem. Pelo menos em Canaã não se fala tanto de carros, de artefatos de guerra. O que seria os tanques de guerra? O que seria os drones de hoje? O que seria tecnologia? Israel não tinha essa tecnologia. Israel ia de peito aberto. Israel ia conquistando, Israel ia com seus guerreiros e seus guerreiros com pouquíssimas armas. Não havia escape. É por isso que o comentarista diz que é a tática da intimidação, da persuasão, da ostensividade. Aqui existem militares, eu não vou me meter nisso,
Mas em poucas conversas que eu tenho tido e temos oportunidade, aqui nesse púlpito, quase que todos os comandantes do Comando Militar do Norte passaram por aqui antes da pandemia, quando chegam, quando saem, e a igreja mantém boa relação, comandantes de polícia e tal. Quando a gente conversa com um desses comandantes, sabe o que eles dizem? Eles dizem: vamos praticar logo a tática da persuasão e da intimidação. O que é isso? Bota o aparato ostensivamente na rua para as pessoas terem uma ideia da força que vão enfrentar e terem medo. Nem sempre são mais fortes, mas querem causar de imediato receio no exército inimigo, para o exército inimigo bater em retirada. É isso que significa persuasão. Quem é militar aqui se lembrar, tem um outro nome para isso, né? Aqui é chamado policiamento ostensivo. De vez em quando, e não fiquem com medo, quando a coisa está muito feia em termos de segurança, tanto no estado como no Brasil, eu também fico com medo, porque às vezes vou conversar com algum governante e ele diz assim: pastor, ore a Deus para que a bandidagem no Brasil não se reúna, porque se reunirem todos os bandidos e todas as armas que ele tem, não tem exército e não tem polícia que consiga enfrentar. A única pergunta que eu faço geralmente quando converso com o comandante de exército e tudo: vocês têm controle de quantos bandidos e quantas armas? Se um dia vocês precisarem estabelecer realmente a paz, vocês sabem se vocês são maiores ou são menores? E às vezes eles bambeiam. Por isso que a melhor coisa é: vai guerrear, mostra logo a força no começo, ganha logo essa guerra, porque se demorar, pode ser que você tenha medo. Eles botaram para intimidar. Imagine 420 mil soldados estabelecidos com todas as fortalezas, vivendo naquela região o tempo todo, e um povo de Israel chegando para a guerra, para uma guerra, sem saber nem quantos soldados o exército iria inventar. Intimidação. Para você que está aqui hoje, não tenha medo de cara feia do diabo. A Bíblia diz: o diabo, vosso adversário, é como um leão rugindo para fazer medo, para você tremer e parar. Não tenha medo não, resista firme na fé, sem nada. Estou aqui, mas eu estou aqui protegido. Eu estou aqui, não sou eu estou aqui só. Não tenha medo de intimidação do mal, não tenha medo de intimidação. Se você estiver com Deus, você é a maioria. Deus promete livramento. Leia o verso 6. Disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos jarreterás e os seus carros queimarás a fogo. Josué tinha um tipo de promessa que eu vou te falar, um negócio. Você imagina só, a notícia do exército, a notícia do que está acontecendo, e Josué podia receber uma palavra de Deus antecipada. Verso de número 6. Disse o Senhor a Josué, olha aqui o que diz: não tenha medo diante deles. Medo é um negócio horrível para crente. A Bíblia diz que o amor lança fora o medo. Quem tem fé não pode ter medo, porque o máximo que o diabo pode fazer é você ter medo. Ele pode muito pouco sobre você, ou nada quase, mas ele pode encenar para você ter medo e para você recuar. Por isso que as palavras preferidas de Jesus eram: bom ânimo, não temas. Bom ânimo. Dizem que tem 365 afirmações de não temas, bom ânimo na Bíblia Sagrada. Medo é um negócio que faz a gente perder o passo que precisa dar da vitória. Então o Senhor disse a Josué: não temas diante dele. Por que eu não vou temer, Senhor? Está feio. É o maior número de reis reunidos, coligados contra Israel. É o maior número de exércitos, de soldados de exército. Como eu não vou temer? O Senhor diz assim: porque amanhã, nesta mesma hora, você já
terá eles na sua mão, transpassado os filhos de Israel, diante dos filhos de Israel, os seus cavalos, 100.000 cavalos que dizem mortos ou invalidados, e os 20.000 carros queimados. Era só seguir, era só obedecer. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus promete a vitória e a obediência. É muito interessante que quando a gente tem meios de resolver os nossos problemas, nós assumimos o comando dos nossos problemas e colocamos Deus de fora e achamos que a gente pode resolver os nossos problemas pela fama, pelo dinheiro, pela sabedoria, seja lá pelo que for. E a gente quebra a cara. Quando a gente pode resolver, é mais fácil a gente quebrar a cara. Quando a gente não pode resolver, eu gosto. Quando diz assim, aqui não há solução, porque aqui eu não quebro a cara. Não tem solução. Eu só tenho um caminho. Qual é o caminho? Jesus, a fé. Eu busco nele a solução e não erro muito. Quando a gente tem muitas portas abertas, a gente erra em qual porta? E às vezes quando a gente tem um problema, eu citei para vocês, por exemplo, o problema do Centenário Centro de Convenções. Enquanto parecia que tinha tempo, nós estávamos conversando com as construtoras. A gente dizia, parece que tem tempo, parece que tem construtora que vai resolver. E nós fomos conversando. Chegou um dia que as construtoras chegaram aqui e disseram, pastor, se tivesse dinheiro, não tem mais tempo. E vocês não têm dinheiro, então vocês não têm nem tempo, nem dinheiro. O cara botou medo, intimidou. E o cara disse assim, e se tivesse tempo, vocês não têm dinheiro suficiente para isso. Verdade. Nós tínhamos 1 milhão, talvez, era 30 milhões. Nós precisávamos de no mínimo 3 anos e nós tínhamos 12 meses. Quando ele disse isso, parecia que a guerra estava perdida. Mas ele disse, indicou o caminho, parem de perder tempo, vai lá para o meio da lama orar e deixa comigo. E sem dinheiro e sem tempo, o centenário apareceu em 11 meses. 11 meses. 11 meses. E se você não tem lista de vitória que Deus dá, porque você está procurando só o Pará, que não vale mais a pena, ou guerra que você não é soldado de coisa, veja só que você deve ter lista de coisas que Deus fez. E vai começando. Quando foi que eu entrei em situação que só Deus, e a lista, e essas são os milagres de Deus para você. Obediência, verso 9. Alguém lê? Fez Josué como o Senhor lhes dissera. Os seus cavalos arretou e os seus carros queimou. Fez Josué como o Senhor ordenara. Josué não tinha outra saída. Josué não tinha como botar fogo em matar 100.000 cavalos. Bota fogo em 20.000 carros. Não tinha. Não haveria condição. Josué não teria como vencer 200.000 soldados de terra, circulando já preparados para aquilo tudo. Quando a gente não tem como vencer, meu amigo, não desobedece, porque complica, piora, aceita. Deixa eu dizer para você uma coisa, quando não tem como vencer, crê totalmente em Jesus. Quando você tem como vencer, não exclui Deus das decisões, mesmo aquelas que estão ao seu alcance para resolver. Porque pode ser que isso seja o que faça você se perder. E realmente, a gente dizer que ama a Deus e tem fé em Deus, mas só quando não tem outro jeito é que a gente recorre a Ele, é colocá-lo numa posição, né, muito doida. Obediência, foi isso. Caminho para a paz. Vamos lá. Pequenos detalhes. Qual foi o pequeno detalhe? Verso 15, leia por favor.
Verso 15. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Atenção para isso. Verso 15. Nenhuma palavra, o detalhe. Ali é o todo. Josué obedeceu. Aqui, Josué está dizendo que nessa batalha, a maior já enfrentada a maior batalha não foi Jericó, a maior batalha não foi atravessar o Rio Jordão, a maior batalha não foram, traz o mapa para mim de volta, não foram os 12 reinos ou reinados aqui, a maior batalha foi essa de mais de 20 nações e reis, prontos para a guerra. Essa foi a maior batalha. Na maior batalha, não obedece só no grosso. Olha o detalhe, nenhuma palavra, verso 15, nenhuma só, isso aqui é redundância, precisava só, nenhuma, aqui tem nenhuma só, não tem ordem, palavra, deixou Josué de fazer do que o Senhor ordenara. Verso 16, tomou, pois, Josué, o resultado de uma obediência detalhada, quanto mais complexa é a guerra, quanto mais longe da nossa possibilidade, mais atenção à instrução de Deus, mais dependência de Deus, mais humildade diante de Deus, mais buscar a Deus. Qual é o resultado disso? Veja na sua Bíblia comigo, e se for possível, um olho na Bíblia e outra no mapa. Eu vou lendo para lhe ajudar. Verso 16, olha aqui, ó. Tomou, pois, Josué toda aquela terra. Nesse dia tomou Josué toda aquela terra, a saber, atenção, a região montanhosa, todo o Neguebe, toda a terra de Goze, atenção, olha aqui, ó. Olha aqui, Goze, Neguebe, olha aqui. A guerra se deu ali, mas se perdesse aqui, perderia tudo que tinha conquistado. Esse povo passaria a se aliar com todos os vencidos, liquidar Israel, e todas as conquistas morreriam. Olha a lembrança aqui, porque foi obediente ao que diz a Bíblia. Tomou Josué toda a terra, toda a terra é toda Canaã. Diz mais a Bíblia, detalhando, terra de Goze, está aqui, tudo, Neguebe está aqui, verso 16, planície de Arabá está aqui, olhem só, região montanhosa de Israel com suas planícies está aqui, desde o monte Alaque, olha o monte Alaque de novo aqui, ó, foi para lá e veio para cá, desde o monte Alaque, que sobe de Seir, até Baal-Gade, olha só, até Baal-Gade, no vale do Líbano. Aqui, se tivesse parado antes, não tinha conquistado. Se descuidasse dessa, perderia o que tinha. Aqui se consolidou. E aqui a Bíblia vai descrevendo. Consolidou daqui para lá, não tem dúvida, 16, 17. Desde o monte Alaque até Baal-Gade e vai mais. No vale do Líbano, lá em cima, no vale do Líbano, até o Monte Hermon, doce Monte Hermon, que aparece já lá em Gênesis, doce Monte Hermon, está aí, tá bom? Até tomou todos os reis e os feriu e os matou. Aqui a terra foi conquistada, mas a preço de muita obediência e detalhada obediência e dependência de Deus e fé em Deus. Aquilo que nós estamos dizendo, tem muita gente corajosa para fazer o que quer com a sua cabeça e quebrar a cara e depois querer que Deus conserte. Deus não enganou nem Israel nem Josué.
disse: Moisés é morto, mas como eu fui com ele, serei contigo, se você for comigo, como ele foi comigo. Ser corajoso, ser forte, não tema, eu estou contigo. Ser forte e corajoso para fazer tudo conforme eu te disser, e ser forte e corajoso para ensinar o povo a ser e a fazer o que eu te disser. Ou seja, quem só ganha guerra brigando, quem mata, quem é violento, não é corajoso e não é forte, é covarde. Porque quem mata a outra pessoa não é porque tem coragem de matar, é porque tem medo de que se a outra ficar viva, vai matar ele. É a covardia que faz o crime existir. Covardes que andam com arma, matando criança, matando papai, estuprando mulheres. Medrosos de Deus, medrosos do inferno, mas não escaparão da justiça divina. Ser homem e ser mulher é ser corajoso para enfrentar a vida sem precisar matar o outro, nem com arma, nem com língua, e ser corajoso para, ainda quando está em desvantagem, e alguém critica, e alguém diz assim: usa a tua força, ele diz: eu sou forte e corajoso para fazer conforme Deus me manda fazer e obedecer a Deus. Posso até parecer em desvantagem, mas o resultado vai ser arrasador. A vitória vai ser completa, a minha vitória vai ser completa. Foi isso que aconteceu. Isso que aconteceu. Então, toda vitória. Volta para a gente concluir. Pequenos detalhes. Leia para mim. Tempo de paz. Vamos saltar para ficar no tempo. Tempo de paz. Pode ler, por favor, o verso 23. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão, por meio de guerra, as tomaram todas. Fique em pé comigo, por favor. As tomaram todas. E começou um tempo de paz. Não foi paz permanente, mas a necessária, para que Josué pudesse começar a obedecer ao segundo estágio da ordem de Deus, que é: divide esta terra entre as tribos de Israel. E foi o que Josué passará a fazer daqui para frente. Nós vamos voltar no próximo domingo sobre isso. Mas antes que Josué começasse a fazer isso, ele fez questão no capítulo de número 12 atenção, até aqui você não vê uma lista detalhada muito de nada. Nós terminamos agora há pouco dizendo que eles conquistaram daqui até lá, e era dado o nome das cidades nos pontos extremos da cidade. O capítulo 12 vai ser a lista, tintim por tintim, detalhada, de cada cidade, cada reino conquistado por eles. Não é muito agradável, é uma lista, não é tão agradável da gente ver. E Josué aproveita para começar desde Moisés. Quais foram as cidades? Você vai ler, abra na sua Bíblia aí, e você vê que é uma lista só. É gostoso para quem está copiando a Bíblia, porque os versículos só é uma linha, cada versículo é uma linha, vai rápido. Eu recuperei meu atraso, mas só é nome de cidade que está aí. Mas olhe, meus amigos, o valor disso aqui. Primeiro, Josué resolveu aproveitar o começo do tempo de paz para relembrar, rememorar, ser grato, não só por aquele dia, mas pelo que tinha antes, sem esquecer. Um dos problemas nossos grandes é a gente esquece, a gente vive só o dia de hoje. Na verdade, a gente esquece agradecer, e a última vitória que Deus deu, a gente nem lembra mais, só lembra da próxima pedido que a gente tem que fazer para Deus. Me dá mais um, me dá mais isso, eu tenho mais isso, eu tenho que olhar aquilo. Gratidão é uma coisa que não existe muito na vida do ser humano. Josué disse: tem que ter gratidão. E pode procurar gratidão a partir do seu pai. Pode procurar gratidão a partir do seu antecessor. Cadê sua lista de bênção? Cadê sua lista de luta? Ou você não tem história?
Você é um cristão que não tem luta? Não existe esse cristão. Não minta para você, não engane a sua alma. Fale sobre suas lutas. Mas também não venha para cá, para a igreja. Não vá lá para a sua família. E tudo que você conta é só luta. É só luta, só começa pela luta. Não tem uma vitória na sua vida. Não tem uma lista na sua vida. Não tem uma alegria na sua vida. Relembre. Tem. E muito. E é maior o número da vitória do que o número das lutas. E se você me perguntar por quê, eu vou te dizer. Como é que você está aqui? Se você tivesse perdido, você estava lascado, estava morto já, estava enterrado, estava na sarjeta, você está aqui. Como é que você chegou até aqui? Tem um hino que diz assim: quando chegar no céu, alguém vai me perguntar alguma coisa e eu vou dizer alguma coisa. Diz assim: quando terminar esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar, e perguntarão a uma voz voltado para mim: ó, diga-me como você, irmão, venceu e chegou aqui. O que você vai dizer, miserável? Tudo que você tem é para pedir. Você não tem na mente nada que diga o que você vai dizer. Se alguém perguntar, se amanhã o inferno te encarar e disser assim: cadê tua lista de vitória? Não, só tenho luto. O diabo vai te agarrar e dizer: desse que eu gosto, mole, sem referência, sem lembrança. E o hino prossegue: há uma voz voltado para mim, ó, diga-me como você, irmão, venceu e chegou aqui. Olha só: e falarei e cantarei de Jesus que me amou. E para começar, e desse pobre pecador a si mesmo se entregou. E eu vou dizer: é graça, superabundante graça, é vitória, é luta, abundante e doce graça. É graça, irmão, eu te digo que a minha vida foi assim, pois só pela graça de Jesus eu venci e cheguei aqui. Aleluia! Oh, aleluia! Tem alguém que precisa receber Jesus como Salvador. Tem alguém que precisa de paz. Tem alguém que precisa de vitória. Tem alguém que precisa de fé. Tem alguém que precisa de ânimo. Tem alguém que precisa conquistar alguma coisa que não conquistou ainda. Se você está aqui, corra aqui para mim. Vem aqui rápido. Vem aqui com aquele que lhe ajuda. Vem aqui com aquele que lhe conquista. Vem aqui com aquele que luta por você. Vem aqui com aquele que faz você ser mais do que vencedor. Onde você está? Nós queremos terminar, mas aqui está um lugar, não é dos que escondem a luta, mas dos que têm a vitória em Cristo Jesus. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Se há, pode vir. Pode vir, vamos orar. Enquanto nós estamos orando, se você estiver em casa, o da televisão, da rede social, entregue sua vida a Jesus. Não continue sendo um objeto, um joguete de indecisão, sem saber para onde ir. O diabo tem feito de você um verdadeiro objeto da sua volúpia. Você tem medo da morte, você não sabe para onde vai, você não tem certeza do céu, sua alma não tem paz. Jesus é a tua paz. Venha comigo. Deus abençoe esses que aqui estão. Deus amado, nós entregamos a Ti esta manhã de glória e de bênção. Essa manhã em que nós fomos relembrados a reavivar, Senhor, a ver quantos reis deste mundo nós vencemos, quantos principados e potestades nós vencemos, quantas vezes fomos afrontados sem saída, mas o Senhor disse: aquieta-te, porque essa luta você não terá que lutar, ela é minha, Senhor. E começou pela nossa salvação. Abençoa meu querido irmão que aqui está, Senhor Deus. Dá para ele a paz, a bênção, a vitória. Continua, Senhor, dando para ele o dom que Deus deu para ele, para sempre, Senhor Deus, buscar aqui na frente e abrir caminho para aqueles que não procuram o caminho, Senhor. E que os olhos sejam abertos da tua igreja, com a bênção sobre este irmão, sobre esta irmã, bênção sobre as nossas famílias e bênção sobre o povo de Deus. E quem crê, diga comigo: glória a Deus!